Bem, senhores, vamos hoje fazer uma aulinha de química maravilhosa em cima da parte de fracionamento de misturas. Vem comigo. A gente vai discutir o que se chama normalmente de fracionamento de mistura, análise imediata, processo de separação de mistura, nomes correlatos que dizem respeito ao mesmo assunto: obter substâncias puras a partir de uma mistura inicialmente existente na natureza. A gente preparou um resumo especial aqui para você que me ouve. Veja só. No mundo da mistura em que vivemos, muitas vezes precisamos obter algumas substâncias, aquilo que eu falei inicialmente. Às vezes você precisa do sal de cozinha, mas que a natureza te dá na forma de água do mar. Você precisa do oxigênio do ar para reavivar uma pessoa, mas ele está no ar atmosférico. Então você precisa resgatar essa substância, desdobrá-la de uma mistura inicialmente existente. Essa é a grande ideia. Por isso, você vai ter que entender primeiro que você tem dois tipos de misturas. A mistura homogênea, aquela que tem uma única fase, porque as substâncias basicamente estão dissolvidas umas nas outras. E a heterogênea, que é o tipo de mistura onde as substâncias não se dissolvem, como você bem sabe. Então, se você tem essas duas, a aula de hoje vai basear-se nas misturas homogêneas, que são aquelas que os sistemas são monofásicos. Quais são os principais tipos de misturas homogêneas que nós temos? Sólidos dissolvidos em líquidos, como água e sal, líquidos dissolvidos em líquidos, como água e álcool, e gases, como o caso do ar atmosférico. Resumidamente, nós temos que evaporação, separação sólido-líquido, destilações, separações sólido-líquido e líquido-líquido. A grande diferença de simples para fracionada é o que se separa. Guarda isso, porque isso para você que nos ouve é muito importante fazer a diferença. A liquefação fracionada, basicamente para sistemas gasosos, e acrescentei a sublimação para substâncias sublimáveis que às vezes algum vestibular coloca como armadilha numa questão a ser separada. Vamos dar uma sacada de todos eles, nos que mais caem e principalmente voltados para o Enem, são quase sempre cobrados. A evaporação. O grande problema da evaporação, guarda isso, é que ela perde a fase líquida. Você só tem o aproveitamento da fase sólida. Portanto, toma cuidado. Se a pergunta for como posso obter o sal da água do mar, evaporar é a melhor resposta. Mas se eu quero obter os componentes da água do mar, eu quero água e sal. Esse já não é o melhor processo. Mas uma destilação resolveria. A destilação é o processo básico de separação de um sólido de um líquido, homogêneos, ou de dois líquidos homogêneos, com a única característica importante: os pontos de ebulição têm que ser diferentes. Essa é a ideia, para que você possa separar por ebulição um componente do outro. Vamos olhar isso em detalhes. A destilação simples, você tem a sua mistura sólido-líquido, que é aquecida. Então o líquido chega ao seu ponto de ebulição e vaporiza, sendo levado a uma etapa de resfriamento, chamado condensador, e ele condensa, voltando à fase líquida e sendo reaproveitado desse lado. O que vai acontecer? Quando todo o líquido vaporizar e depois condensar, você vai sobrar o sólido no fundo. Então aqui é a separação por destilação simples de um sólido de um líquido. Agora, qual é a diferença para a fracionada? Na fracionada, você tem uma torre de fracionamento. Porque, a princípio, nessa mistura, você tem pelo menos dois líquidos homogêneos. E aí suponha que os pontos de ebulição sejam diferentes, mas próximos. Pode acontecer dos dois líquidos ferverem. O que vai acontecer? Essa torre, sempre numa temperatura menor, garante que só um dos dois vaporize.
fazendo com que o outro condense e caia de novo na mistura. E aí você garante que só vai condensar no final do jogo aquele líquido que você está no momento certo e quer separar. Quando ele todo for separado, então o outro líquido aumenta-se a temperatura, vai alcançar a sua ebulição e vai então ser separado. Isso é interessante lembrar, porque é o grande diferencial entre uma destilação ser fracionada e uma destilação ser simples. Falou? Vamos lá. Outra coisa importante é que a química trabalha com 3 sistemas de análise e diferenciação. O sistema aberto é aquele que está em contato com o meio ambiente. Então você troca tanto massa quanto energia. O sistema chamado de fechado é aquele em que você não troca massa com o meio ambiente, você não perde substâncias, mas você troca energia, principalmente na forma de calor. E o sistema isolado, que a física chama de adiabático, é aquele que você não troca massa nem energia com o meio. Então é muito comum, por exemplo, quando Lavoisier instituiu suas leis, ele trabalhou com sistemas fechados e isolados, porque ele não perde substâncias. Em outros casos, ele perderia, as leis, por exemplo, de Lavoisier não estariam corretas. Valeu? Detalhes importantes para finalizar essa primeira parte, da parte homogênea, já que a gente tem aí 3 ou 4 processos basicamente importantes. Destilação simples, separação de sólidos e líquidos, isso é importante ter na cabeça. Destilação fracionada, separados os líquidos miscíveis. Miscível significa que se misturam, que se dissolvem, mas com pontos de ebulição diferentes e que não sejam muito próximos. Isso é muito importante. Queria lembrar você de uma coisa chamada adsorção. Algumas substâncias, como carvão ativo, adsorvem para sua superfície substâncias gasosas, como usadas no tratamento de água, para retirar substâncias gasosas, como a vovó usava na geladeira, para tirar o mau cheiro da geladeira, e como se usa em máscaras contra gases venenosos, que ele adsorve o veneno, não deixando que você respire. Então a adsorção hoje é um processo de separação bem interessante, que caiu nos testes de qualificação da UERJ pelo menos 2 vezes e já foi cobrado no Enem. Fica atento a isso. E análise cromatográfica ou cromatografia é uma forma de nível superior, de uma máquina específica, que faz a separação dos componentes de uma mistura, da mesma forma que destilação e outros, só que mais específico, geralmente por diferenciação de cores no papel. Tá? Muito comum acontecer isso. Vamos trabalhar alguns exercíciozinhos que é sempre bom completar, você que nos ouve aí nessa aulinha fantástica de separação de misturas. Ele fala, é uma questão do Enem fascinante, sobre o ciclo da água. Enem gosta muito disso, o ciclo das energias, ciclo da água, fica atento principalmente à água. Se você pegar a prova de 2008 do Enem, ela foi de cabo a rabo sobre água, inclusive o tema da redação. De lá para cá, quase todo ano, tem uma questão de água na prova. Isso é clássico. Então essa foi uma das questões que caíram lá. Ele fala sobre água, sobre o ciclo biogeoquímico da água, e aí ele vai fazer algumas afirmativas. A ideia é que você avalie as afirmativas e determine quais são falsas ou verdadeiras. Vamos lá. 1. A evaporação é maior nos continentes, uma vez que o aquecimento ali é maior que os oceanos. Para! Evaporar é água, passando do líquido para o gasoso. Na terra ou no mar tem mais água? Com certeza no mar. Então a evaporação é muito maior nos oceanos do que nos continentes. A 1 é falsa. Tenha certeza disso. A vegetação participa do ciclo hidrológico por meio da transpiração, também falada no nosso caso de evapotranspiração. É correto. Nós, os vegetais e todos como suamos, nós liberamos água que por evaporação vai para o meio ambiente. O ciclo hidrológico condiciona processos que ocorrem na litosfera, com certeza na Terra, na atmosfera, com certeza, e na biosfera de uma forma geral.
também é verdadeira. A energia gravitacional movimenta a água dentro do seu ciclo? Sim. Lembra da chuva? Gotas maiores, mais pesadas, por ação da gravidade, caem. Então, com certeza, a gravidade é uma ação evolutiva e que ajuda ao processo, por exemplo, de formação das chuvas. O ciclo hidrológico é passível de sofrer interferência? Sim. Nós, por desvastarmos uma região, tiramos a floresta e a contribuição dela. Nós, por exemplo, ao secarmos uma represa, um rio, fazemos uma alteração substancial no processo de evaporação. Da mesma forma, quando alagamos uma região para montar uma represa, a gente alterou todo o clima da região e o processo de evaporação. Olha quanto mais água eu terei. A umidade aumenta sensivelmente, fora outras questões. Então, todas estão corretas, menos a número 1. Então, a letra D é a tua melhor resposta. Vamos ver uma outra. É um tipo de questão interessante, que não foi do Enem, mas trabalha bem essa jogada de análise de afirmações. Ele fala inicialmente que quando você extrai petróleo, principalmente petróleo na região marítima, você vai ter lá água do mar, vai ter areia e vai ter petróleo. Mas espera, de cara, a areia não se dissolve em água ou petróleo. A água e o petróleo têm características contrárias. A água é polar, o petróleo tem compostos apolares. Petróleo e água não se misturam, principalmente lembra da gasolina, que não mistura com água. Lembrando de coisas básicas assim, do seu dia a dia, do seu currículo normal de aprendizado, vamos analisar as opções. Esta amostra é uma solução? Não. Solução, lembra o que você aprendeu já? Solução é um termo usado como sinônimo de mistura homogênea. Se eu tenho areia, água, eu tenho uma mistura heterogênea, com certeza não será uma solução. Essa vai ser falsa. A água, sendo uma substância polar, até aí tudo bem, dissolve facilmente. Não, petróleo é uma mistura de compostos, entre os quais, em sua maioria, hidrocarbonetos, que são apolares e que não se dissolvem em água. Então essa com certeza é falsa também. Para separar a água da areia, podemos empregar tanto a filtração, exatamente, tanto decantação quanto filtração, na aula de misturas heterogêneas a gente estuda isso, podem ser separados sólidos de líquidos heterogêneos. Então essa com certeza é verdadeira. O petróleo é uma substância simples? Não, repeti já hoje 2 vezes. É uma mistura de N compostos, de todo tipo. Então, com certeza, essa é falsa. E a água do mar estão dissolvidos sais, até aí tudo bem, de compostos iônicos, legal, por isso estão dissociados na forma de íons, e podem ser separados por destilação, falamos isso hoje. É o processo de separação de sólidos homogêneos de água. E aí, sólidos, principalmente os sais que estão dissolvidos. Então, essa também é verdadeira. Vamos ver? Como falamos, falsa, falsa, verdadeira, falsa, verdadeira. E nos aguarde na próxima aula que falaremos como separar as misturas heterogêneas. Esteja sempre conosco e nós vamos com certeza te deixar prontos para essa barreira ser vencida que é o Enem. E você vai conquistar o seu lugar ao sol. Um abraço, até a próxima.